Boa noite, mais uma live aqui no Infoteatro. Vamos aguardar uns minutos. Oi, Oscar. Oi, Paulo Pontes. Que alegria ter você aqui. Maria Helena, Cris Mutarelli. Sempre uma alegria ter você, Cris. Bom, vamos aguardar um pouquinho. O nosso convidado já está aqui. Oi, Paulo. Feliz que a gente vai poder falar sobre Suênio. Bom, vou começar. Eu tô muito contente de ter aqui o nosso convidado hoje, Nilton Moreno. A gente tentou várias vezes fazer a live, hoje finalmente deu certo. Eu já queria há muito tempo entrevistá-lo. Ele é um autor de teatro muito consagrado, diretor, ator, né, vencedor de diversos prêmios como a PCA, Prêmio Shell, Bibi Ferreira. As peças, né, mais recentes, assim, de grande sucesso foram as Cangaceiras, né, o musical, e também Suênio, que pra mim foi uma peça também muito importante, pessoalmente falando. Então, assim, temos diversos assuntos, eu tô realmente muito feliz, já vou chamá-lo. Boa noite, gente. Será que foi? Alô? Tá me ouvindo? Oi, você? Também, querida. Deu certo. Eu tô muito feliz! Eu Não, e deixa eu te contar uma também. coisa que eu fiquei pensando, acho que eu vou falar pra ele. Eu tinha, não sei porquê, mas eu tinha uma impressão que, tipo, te vendo assim de longe, tudo, que você era bravo. E aí, sabe, não sei se você, porque você é alto, sabe, não sei. E aí eu falava, nossa, eu vou ler, tava bravo. Aí quando eu te encontrei no dia da gravação, né, do programa da Tilly Bari em cartaz, né, que a gente conversou, eu falei, nossa! Eu falei, não, eu acho que eu vou agora, né, dar meu cartão e tal. Aí você foi tão, assim, solar, e hoje a gente, né, conversando por telefone, pelo Telefone. WhatsApp, então Aham. eu tô, assim, muito contente e Eu também é uma também. delícia poder conversar com você aqui hoje. Tá bom. Eu também, estou muito feliz. Muito feliz que deu certo. A gente estava, né, negociando esse encontro. E feliz, né, com o seu Instagram, com o sucesso do Infoteatro. Eu acho que talvez eu seja bravo, mas eu sou medicado, aí eu fico bonzinho. Não, então, pra mim agora caiu por terra essa imagem, tô assim, muito contente. Que bom. Bom, vamos começar, temos muitos assuntos. Você, né, pernambucano, eu queria que você contasse, assim, para iniciar a nossa live, Uhum. como que está o teatro em Pernambuco, né? Assim, é muito triste, sendo muito sincera, a gente não tem, pelo menos assim, nas escolas de teatro, eu tô fazendo Célia Helena agora, a gente não tem, né, a gente não sabe como que é o teatro fora desse eixo Rio-São Paulo, né? Então, você Uhum. poderia contar aqui pra gente, por favor? Olha, eu tenho uma notícia boa. A notícia boa é que esse ano a gente vai recuperar o Festival Nacional de Teatro de Recife. É Uau! um festival super importante para o Nordeste, para a cidade, e que ficou durante muito tempo sem acontecer. E agora a nova gestão e o André Brasileiro, que é um dos coordenadores, né, lá na Secretaria de Cultura, eles estão conseguindo, né, na luta, como tudo, Uhum. né, a duras penas, mas estão conseguindo trazer o festival de volta. E esse festival terá espetáculos convidados de fora de Pernambuco e muitos espetáculos da cidade. Então, eu voltarei sabendo um pouco mais do cenário todo. Mas realmente, assim, acho que a gente teve uma. Na época que eu comecei a fazer teatro em Recife, década de 80, gente, a gente está no século passado, tá? Era uma efervescência muito grande, eram muitas potências cênicas, assim, de todos os lados, né? Do teatro amador, do teatro infantil, do teatro ligado à universidade, de um teatro mais de pesquisa. Bom, vai dizendo, era.
muito forte, assim, né? Tanto que a gente era aceso, assim, muito, né? Estimulado pela cena da cidade. Aos poucos ela foi realmente murchando um pouco. Foi É, muita migração, né? De muitos artistas, eu sou um deles, né? A verdade é esta. Mas eu acho que nos últimos anos alguns novos coletivos têm surgido com muita potência, né? Nessa década, nesse século, vamos sim. falar assim, né? Acho que tem uma galera do coletivo Angu, que eu estou muito ligado, de teatro. Tem o pessoal do Magilute, que, né, faz um intercâmbio muito grande aqui com vários festivais, né? Então, temporadas, enfim, né? Tem a galera do Poste, lá do Samuel. Enfim, eu acabei de saber que tem um novo grupo de teatro de atrizes trans, só de atrizes trans e atores trans que eu não conhecia. Então, assim, eu acho que tá recomeçando, eu acho que espero que o festival seja até um sinalizador disso, né? Um florescimento aí, talvez, desse movimento dos coletivos teatrais, né? Dos grupos, do teatro de grupo, que sempre foi muito forte lá. Tem um trabalho interessantíssimo de um cara lá chamado Leidson Ferraz, que ele faz um mapeamento, né? Do teatro de grupo de Pernambuco nesses últimos anos, né? Final do século passado para cá, mais ou menos, eu acho. E é muito interessante, né? Porque ele faz um registro, né, de tanta coisa que foi produzida lá, enfim, tanta gente potente que passou por lá, que está lá ainda, né? Exatamente. E A gente acaba não sabendo, né? Assim, é, não conhecendo, né? exatamente. Aí eu começo com a notícia boa e termino com a notícia ruim, né? Porque a gente acabou de saber, eu acabei de saber, né? Que tem uma sede lá do Teatro de Amadores de Pernambuco, que é um grupo antológico na cidade, assim, uma referência, porque, enfim, um dos primeiros grupos com um repertório incrível no século passado, objeto de tese, de estudo de um bando de gente, levou um bando de encenadores e montou textos de gente como Mariano Suassuna, enfim. E essa sede, que é o Teatro Valdemar de Oliveira, está aos cacarecos, está destruída, abandonada. Então, os amigos mandaram para mim uns vídeos lá do teatro abandonado, foi destruidor. Mas é isso, Recife é isso, é paixão e ódio e loucura. Não, e uma coisa, assim, durante a pandemia, né, que a gente estava, né, conectados aqui pelas redes, tudo mais, e pelo teatro online, a gente teve mais essa possibilidade, né, de conhecer Uhum, outros polos teatrais e uhum, até dessa democratização, né, de peças que ficam aqui em São uhum, Paulo e Rio, serem levadas uhum. para outros estados, né? Como que a gente pode, tipo, na sua opinião, assim, realmente organizar esse trânsito, sabe, entre estados, teatro, isso é importante, né, para um Brasil para um país, né, desse tamanho como o Brasil. O que que você acha? É fundamental, né? Eu acho que já houve algumas tentativas de publicar aquele projeto, meu Deus, eu vou errar o nome do projeto, me perdoem, mas que eu acho que era da Funarte, de circulação Mambembão, enfim, não sei. Mas era um projeto que eu lembro que os grupos de Pernambuco eram enlouquecidos para participar desse projeto, para justamente poder se apresentar no Teatro do Sina, no Rio, não sei aonde, enfim. É assustador, né? Eu acho que o fato da gente ter uma mesma língua oficial, temos várias línguas, né, a serem redescobertas e reaprendidas, eu acredito, mas temos uma língua oficial, né, que nos atravessa de canto a canto, que une, né, o que seria um facilitador para o trânsito desse material todo que é produzido, e que a gente desconheça tanto, né, sobre esses autores. Eu falo, vou puxar a sardinha para minha brasa e a brasa para minha sardinha. Desconheça tanto desses autores que estão espalhados por aí. Então, falta uma política cultural que abrace, né, a ideia não só de fomento e produção, mas a ideia de ensino, Uhum. de manutenção de alguns grupos e de circulação, né? A gente precisa talvez pegar carona aí nessa cauda de cometa desse recomeço, né, com essa nossa grande ministra, né, e de um Ministério da Cultura que voltou para exigir, cutucar, batalhar por isso. A gente não pode desistir. Mas eu acho que falta realmente criar essa grande rede. Né? Eu fico sempre pensando numa coisa que um professor me disse. A gente agora, né, já somos mais de 200 milhões de pessoas, são 200 milhões de públicos para poder acessar tudo que a gente produz. E toda essa diversidade que está, nossa, espalhada por essas 5
regiões, que enfim são critérios loucos que definem o que é região, o que é um lugar, o que é outro, mas enfim, é uma verdade, né? É uma produção de saberes, de sotaques, de formas de ver o mundo. Enfim, então é o novo Brasil, né? É uma tristeza, tanta riqueza que a gente não sabe aproveitar, Exatamente. que a gente não consegue saborear, né? A gente não E conhece isso, o nosso país, né? A gente acha, assim, uhum, é, isso é muito é, bizarro, né? isso é muito triste. Assim, São Paulo é um lugar que eu tenho muito a agradecer, porque ao vir para cá, né, eu pude acessar tanta gente, porque aqui tem, né, instituições, festivais internacionais, o que seja, que eu ainda consegui beber, né, de gente do E como mundo todo. foi essa vinda pra cá? Em que momento foi? Como foi essa decisão? Essa decisão é meio doida, porque na verdade eu sou formado em administração de empresas. Eu trabalhava com hotelaria e também fazia teatro em Recife, né? E aí eu vim trabalhar aqui num hotel, que é o Hotel Transamérica, onde depois eu fui trabalhar no Teatro Alfa, né? Que eu fiz os meus parceiros e amigos lá. Então eu comecei, na verdade, trabalhando no departamento de marketing como estagiário, depois funcionário, no departamento de marketing do Hotel Transamérica, aqui em São Paulo. Estava começando e não existia, e da rede toda, né? Transamérica, de serviços, flats, não sei o quê. E estava formando essa equipe, né, do departamento de marketing. Eu fiquei. Mas aí depois de um ano e pouco, e olha que eu gostava da hotelaria, mas eu larguei tudo para fazer Unicamp. E aí, Quantos anos você tinha nessa época? oi? Quantos anos você tinha nessa época que você foi pra Ih, Unicamp? meu Deus. Já tinha 20 e alguma coisa, Tá. 21, 22, eu não lembro. 21, acho. Não lembro. E aí eu fui para lá, fiz a turma de 92 a 95 e depois voltei para São Paulo para trabalhar aqui. Então, na verdade, foi um caminho meio enviesado, né? Assim, na verdade, realmente o que me trouxe, né, conscientemente, foi essa área, mas inconscientemente eu acho que já era o Nossa. desejo de fazer teatro aqui. É muito fascinante esse lugar. Não é? E é uma mistura, né, também, de É muitas. muito fascinante esse lugar. Eu acho inacreditável. Sofrido, né, machucado, mas é muito fascinante. É um encontro de muitas, é uma esquina do mundo, né, uma esquina Sim. muito doida. E falando, né, assim, dessa transição, né, até da hotelaria para o teatro, você já tinha isso em você desde criança, assim? Como que começou esse contato com a arte teatral, né? Ó, eu tinha, desde criança, eu botava meus primos, todos os meus primos, coitados, minhas cobaias, e minha irmã para fazer teatrinho para a família. Mas sempre. De festa de Matuto, de São João até, enfim, Alto de Natal. Mas eu acho que eu comecei a entender o artista, né, o que era um artista, pela figura do brincante. Isso é uma coisa que eu sempre falo e é muito verdade na minha história. Porque eu vivi num trânsito entre Recife e a Zona da Mata, quase Agreste, que é a cidade da minha mãe, da minha avó, da minha família. E nesse trânsito entre Recife e Zona da Mata, eu descobri muita gente, muitos brincantes lá, sabe? Perdidos de palhaço, circo, mambembe, contador, tudo, mamulengueiro. E foi aí que eu comecei a ver que ali tinha um artesanato, ali tinha uma ciência, ali tinha uma técnica, ali tinha alguma coisa, e tinha um estar em cena, né? Uhum. Então aquilo foi me falando, nossa, eu acho que eu gostaria de estar ali, produzir aquilo para as pessoas, estar envolvido com aquilo, sabe? Então eu devo a esse trânsito, a essa possibilidade, né, de poder entrar por Pernambuco e conhecer esses artistas, o meu desejo de ser artista. Eu não sou filho de brincante, eu não sou de uma família de brincantes tradicional, realmente não é minha história, mas como muita gente eu fugi, né? Eu voltei para capital, fui estimulado por isso, aí vou para a capital para fazer a faculdade e depois retorno para conviver com essa fonte, né? Com essa tradição, que para mim é uma coisa muito preciosa até hoje como um modo de trabalhar com os meus interesses, né? Então eu
Enfim, eu nem sei te precisar o momento, eu só sei precisar que tem muito desse encantamento com esse artista que vem do povo, esse artista que é Sim. esculpido pelo povo, pro povo, sabe? E que É muito genuíno. né? Bastante. Mas depois a gente fala exatamente sobre a Uhum. sua dramaturgia. Sim. Você, nesse período, assim, teve um medo também de escolher o teatro como profissão? Ou foi algo natural, assim? É, eu quase que fiz uma recusa, né? Porque quando eu fui para hotelaria, né? Eu falei, bom, eu vou precisar de um suporte para ser um diletante e ficar brincando. Mas aí eu fui entendendo que em São Paulo, né, tinha essa, bom, eu ainda acredito nisso, né, que é uma potência de, o Dib, olha, eu não vou ficar olhando quem está aqui, tá? Porque senão a gente não vai falar. Tem muita gente legal. É, beijos de... Mas enfim, eu tive que receber porque eu acho que era, né? E aos poucos eu fui criando força, mas eu não consegui ficar longe, né? Eu me promovi esse afastamento, né? Eu promovi em mim esse afastamento. Eu falei, não, vou entrar nessa vida da hotelaria, um mercado poderoso em São Paulo, ligado a eventos e mega shows, tudo isso que você já sabe. Mas é um grande mercado em São Paulo, né? Sim. E no Nordeste. Então eu falei, não, eu vou para esse campo. E daí depois eu vejo por que fissura eu me resolvo com a arte cênica, né? E foi. Aí não teve jeito, eu voltei. Larguei tudo para Eu ir vi lá para uma entrevista Unicamp, morar na moradia estudantil e comer no bandejão. Eu saí do Hotel Transamérica, a Unicamp. Eu vi uma entrevista sua que você comenta, né, sobre aquela frase icônica da Fernanda Montenegro, né? É, Que se afaste por um tempo e se aquilo te realmente você sentir falta, se você ficar doente, volte, né? eu fui adoecendo, eu fui entristecendo, fui murchando. E olha que eu gostava do que eu fazia do outro lado também, mas Uhum. senti que eu tinha uma missão, alguma coisa para resolver, para aprender, né? E aí eu me joguei de volta, me Olha devolvi. só. E a Unicamp foi incrível, a Unicamp foi incrível para mim, né? Ela ainda, tô lá agora como professor visitante, trabalhando com a Verônica Fabrini num projeto com os meninos que estão se formando. E voltei para constatar algumas tristezas, né? Porque há um abandono, sim, daquele departamento de artes cênicas. Ainda não temos um teatro. Enfim, há uma série de questões que eles estão enfrentando lá bravamente. Mas, assim, a Unicamp que eu vivi foi uma maravilha. Foi uma bênção, assim. Eu encontrei muitos companheiros legais de cena, com que eu trabalho até hoje. E encontrei também professores incríveis. Gente como o Márcio Aurélio, com quem eu trabalhei nas Razões Inversas, a própria Verônica Fabrini, a Maria Thaís, da Companhia Balagã, a Neide Veneziano, o Bournier e o Lume, com quem eu fiz uns cursos lá de clown e tudo. Era muita, a Silvia Fernandes, que foi minha orientadora anos depois do mestrado, doutorado, uma grande parceira. Eu vou esquecer gente, mas assim, era muita gente potente, interessada, animada, sabe? Um povo animado. E com uma relação muito grande com o mercado, né? Com a produção também fora da universidade. Então, foi algo muito interessante. E ainda terminei com um projeto foi dirigido pelo João das Neves, que eu acho um dos nossos grandes, né? Não está entre nós, mas está entre nós. Que foi a direção que ele fez do Primeiras Histórias, uma adaptação do, do do livro do Guimarães Rosa, né? Então, foi incrível no campo. Então, foi uma. E depois você foi fazer o mestrado, o doutorado. Por quê, assim? Né? Claro, obviamente pelo estudo e tal, mas hoje em dia a gente, de alguma forma, né, nós jovens que estamos iniciando assim na carreira, nós não somos muito estimulados a fazer uma faculdade, a seguir, né? Aham. Como que foi esse processo até chegar no doutorado? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito desse lugar.
da academia. Academia, que o povo fala assim, ó, Leopoldo Pacheco, Paulo de Pontes. Oi, gente. Tudo fofo, tudo gente fofa. Então, eu adoro estar perto disso, né? Me estimula, me traz questões, me atualiza, me provoca. Uhum. Então, eu tô angustiado até porque eu não tô mais dentro disso de novo. Mas, enfim, eu, eu fui, na verdade, para fazer o mestrado, eu tinha um projeto de um livro, que era para estudar alguns experimentos da cena teatral de São Paulo que trabalhavam com homocultura. E a Silvia Fernandes, falou, não, isso é um projeto de mestrado, vamos estudar isso. E aí, essa dissertação de mestrado foi um pouco esse passeio histórico por algumas dessas... Olha, Denise Ivan. E, gente, tá forte. Vamos ensaiar. Denise Tá Wagner, pronto tá pra... chique essa live. Vamos ensaiar, gente. Vamos aproveitar. Você desculpa, amiga. Nós vamos ensaiar porque tá todo mundo aqui, viu? Então foi um passeio histórico por algumas, né, experiências de drama. Como eu queria escrever minha dramaturgia, a partir desse olhar, começo a escrever por conta da minha vivência homo, Uhum. cidadão homoafetivo, né? Eu queria estudar um pouco o que já tinha sido feito antes para um bando de gente, né? Um bando de autores e artistas e performers da noite. Então eu fui mergulhar um pouco nessa investigação. O doutorado já foi uma coisa mais prática, que foi um estudo sobre os trabalhos que eu fiz com o grupo Os Fofos em Cena, em 2 espetáculos, especificamente, que era o Assombrações de Recife Velho e Memória da Cana. Então foi mais quase que um memorial descritivo. Foi uma linha mais da teoria e prática, porque não era exatamente, eu não apresentei os espetáculos como resultado, mas uma reflexão sobre os espetáculos, né? Então, mas estava ligado à minha produção, né? Então, com esse grupo, né? E como Então eu foi. Ah, desculpa, pode ir? Cortei. não, foi isso. Não? Como que foi? Como que é essa divisão, se é que há uma divisão, né, desses papéis dentro do teatro, né? Diretor, autor, ator. Como aconteceu cada um desses papéis, e como você lida com isso hoje, assim, na prática? Ah, que pergunta legal. Eu acho que o ator ele está a serviço do diretor e do dramaturgo. Ele está Tá. comigo aqui, né? Ele nunca saiu. E também porque, pô, a gente sabe, né, que o teatro tem um monte de coisa incrível ao redor, mas se a gente não tiver um ator potente, presente, concentrado, bem afim de contar aquele trem daquele jeito que a gente bolou, sei lá, criou, escreveu, construiu juntos, a gente não tem, né, teatro. Então eu tenho muita reverência por esse lugar do ator, porque eu vim de lá, Uhum. né, porque eu sei da importância desse cavalo aí, desse motor cênico. Então, eu acho que ele nunca. Eu saí de cena, mas eu acho que ele não saiu de cena em mim. Então ele tá meio aqui, né? Mas Só que eu isso trabalho saiu de nesse cena, lugar. não tem, você não tem perspectiva, assim, de voltar, tipo, não é mais uma Olha, estou questão. aguardando propostas. Tem diretores aí na produtora, então, de repente, eu tô agora, filha, acho que, né? Tá chegando a idade, tá chegando a hora. Paulo de Pontes me convida, ele tá falando grande ator, então me convida. Tô aguardando propostas. O pior que eu tô mesmo. Tô querendo, acho que vai ser importante para mim, sabe? Enfrentar esse lugar de novo, até para dar um choque anímico, sabe? Aquele choque anímico. Mas, enfim. Mas nesse momento, não. Nesse momento, os meus trabalhos estão ligados com um pensamento. Claro, eu estou muito interessado em conversar com uma juventude, né? Eu tenho feito oficinas, estou lá no Unicamp, quero continuar fazendo isso ano que vem, e principalmente fora de São Paulo. Eu acho que isso faz parte do que é algo que pode me ensinar mais do que eu vou ensinar, eu vou aprender, né? E eu acho que também faz parte dessas trocas, né? Oxigenar essas trocas. Eu fiz coisas em Curitiba esse ano e em Campo Grande, vou fazer agora em Recife, um festival, uma oficina. Uhum. E acho que isso está me, enfim, motivando, mas enfim, tô basicamente como diretor, bissexto, mas diretor de teatro. E escritor, né? Eu faço os meus livros de conto, que é meu sonho. Eu adoro escrever conto. Quero
me aposentar contista e os textos teatrais e dirigindo. Temos projetos, né, de direção, alguns roteiros. Uhum. Então E eu tô. a escrita na sua vida também é desde sempre, assim? Como que. E qual foi o Ela é seu desde, primeiro dramatúrgico? ela é desde sempre, né? Desde esses experimentos infantis juvenis aí, porque era eu que fazia o roteirão da coisa toda, né? Que foi se transformando, desde diários adolescentes que ninguém precisa ler, mas que e outras produções que depois foram melhorando um pouco. Esse desejo da escrita foi sempre, foi sendo transformado, né, de alguma forma aí. E o primeiro experimento mesmo, olha, os dois primeiros experimentos, o Deus Sabia de Tudo, Uhum. foi um texto que a gente foi convidado para ler no Off Mix, que era uma perna teatral do Mix Brasil. E o Celso Cury estava à frente desse braço teatral, por isso que eu digo que ele é meu padrinho. Grande Safuri, né? E a gente leu esse texto lá, eu acho que foi o primeiro movimento. Tiveram coisas na Unicamp, mas foram pequenos experimentos, assim, sabe? Eram coisas muito, não vou dizer menores, mas assim, uma pequena performance, um trechinho de uma cena, era uma coisa. Quando a gente foi, quando eu acho que o Deus Sabia de Tudo foi o primeiro texto que foi lido e depois encenado. E o Agreste também foi o primeiro que nasceu meio junto, que vem desde o século passado, essa história comigo, mas enfim. Depois foi isso. E o Deus Sabia de Tudo depois foi montado pelo Grupo Os Fofos Encenam, né, que foi o nosso retomada desse coletivo Os Fofos, que começou na Unicamp e que agora, e que depois veio aqui para São Paulo. E em relação, né, aos seus textos, eu não sei se essa é uma pergunta muito boa, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu acho que é meio ruim, mas é, como que você caracterizaria a sua dramaturgia? Assim, porque ela tem, né, eu consigo, olhando, né, as suas produções mais recentes tal, tem uma identidade, né? E tem essa questão dessa cultura popular que vem à frente. Como que você olha, assim, a sua dramaturgia? Daria para assim, delimitar em Nossa, palavras? sua pergunta não é boba, sua pergunta é difícil. Não tem nada de bobo, só é difícil de categorizar. Porque eu acho que eu ainda estou no meio do furacão, né? Eu sei que tem alguns princípios, assim, que me empurram para algumas trilhas, né? Algumas picadas, assim, alguns caminhos, alguns braços dessa escrita, né? É, e aí eu sei que essas premissas, elas de uma forma ou de outra, elas acabam aparecendo aqui e acolá. Mas elas também vão se transformando, e aí é provocada por a convivência com grupos, né? Quando a produção está ligada a um grupo, então ali tem muitos imaginários juntos, Uhum, e a pesquisa daquele, por exemplo, próprio La Mínima, é que a gente tem uma grande coincidência, que é o circo, os nossos interesses, né? Mas o circo deles é um circo dessa gag do palhaço, é um circo, né, do treinamento diário dos números de circo, é um circo, enfim. E o circo-teatro tem outro treinamento diário, tem outras, né, mas tem outros desejos e vontades de dramaturgia, né? Então, mas de qualquer maneira a gente tem esse circo e convive, mas tem outros grupos que pedem outros desafios, outras leituras, outras, né, eu tenho que dar uma uhum, sacudida. Isso é bom. Eu me provoco muito a conviver com lugares que eu não os domino, para que eu aprenda, né? Eu estou mais interessado que seja um aprendizado de mão dupla, né? E eu também saia de lá com as minhas questões, assim, né? Provocado, um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, assim, né? Um pouquinho mais preenchido, um pouquinho com alguma descoberta. uhum. Com alguma descoberta, com alguma crise, com qualquer seja, mas, né? Sempre bom uma crise. Isso, pois é. Agora, tem coisas que sempre se repetem, né? Por exemplo, assim, tem um lugar, bom, é óbvio que a matriz Nordeste é muito importante para mim, né? Falar do ponto de vista desse lugar, falar sobre esse lugar, porque é muito genuíno, porque eu estou sempre lá, porque minha raiz é lá, porque minha história, né, de formação é aquela, minha família, enfim. Então, assim, eu acho importante, né, sempre voltar para esse filtro Nordeste, sabe? Então, eu me deixo muito poroso para ficar atento sobre como que eu posso reelaborar essas ideias, ou, né, coisas que essa ideia entre, né, algo entre a tradição e o contemporâneo,
que inclusive era uma coisa muito clara para mim, por exemplo, numa peça como Os Imortais, né? Ai, muito Que lindo. estava inclusive no conflito entre a própria mãe e a própria filha, mas que tinha a ver com minha busca, né? Minha ponte entre esses dois lugares, né? Entre como que eu consigo me apropriar de uma tradição e transformá-la em algo sensível para um público contemporâneo, né? Que temas, que formas, que jogo, o que é que tem ali que eu posso, né? Das carpideiras às cobertas da alma. Tudo. Tem um lado que foi muito forte para mim, né? De pensar realmente a cena homoafetiva, né? Uhum. Personagens com esse lugar, né? Nesse lugar, desse lugar, né? E também a questão do protagonismo feminino, que isso é um norte no meu trabalho, assim, eu fico sempre, eu repito, estou me repetindo para quem já me ouviu, mas enfim, tenho que me repetir para ser até minimamente coerente, preciso dar uma repetida, né? Que é esse reequilíbrio sobre os espaços do feminino no mundo, né? Isso meio que já está dado, que é um grande pendor na balança e que a gente precisa retrabalhar esse lugar, ou denunciar esses lugares, ou falar desses lugares. Então, para mim é muito importante que, de alguma forma... Outro dia alguém estava brincando que o nome das peças é tudo as centenárias, as carpideiras, as cangaceiras, as não sei o quê. Falei, gente, não sei o que, é isso aí. Ai, que bom! É uma Então, marca. então eu não tenho assim, eu realmente estou no meio do furacão, acho que ainda, e quero me deixar assim, né, para não ficar também. Tem algumas premissas para não me perder Uhum. completamente, né? Mas assim, também estou me deixando aberto para descobrir umas coisas. Agora, e ultimamente o melodrama, eu estou apaixonado, eu sempre fui, né, e agora cada vez mais para conversar com o melodrama e continuar, né, a conversa com o melodrama e entender como é que a gente pode ir repaginando, visitando e habitar enfim. Então, tem algo aí que me fascina muito. E em relação à dramaturgia brasileira atual, tem muitos textos, né, assim, e bons textos sendo encenados, escritos. Qual é a sua opinião, assim, a respeito desse momento? E até pensando na sua trajetória, como que tá a dramaturgia brasileira atual, na sua opinião? Ó, eu não tenho, eu adoraria ter o conhecimento assim desse painel todo, mas assim, o painel que me chega, é, eu acho muito feliz, porque primeiro porque tem novos espaços de formação. E esses espaços de formação estão entregando, né, novos artistas, né? Então, e muito sensíveis, né, suas questões, suas gerações, assim, enfim. E, e eu acho que isso é tipo, saudável demais, assim, né? Para que sigamos, né? Uhum. Para avançar a fronteira aí para outro lugar. E tem um bando de gente que eu sigo, assim, né? Que eu tento acompanhar a produção porque me inquieta, porque eu falo, que legal, coisas que. Geralmente coisas que eu falo, eu não sei fazer isso mesmo. Né? Todas as pessoas que trabalham, por exemplo, com autoficção, que é um braço muito poderoso, né? Eu admiro e sigo, porque eu não sei como operar isso com a clareza e com a técnica e com fazer saltos ali poéticos, né? Que algumas dessas pessoas sabem fazer. Eu acho isso muito curioso, eu fico muito atento, assim, todos são vários, né? Então não sei nem citar. E tem outros dramaturgos também que eu gosto da Silvinha Gomes, eu acho que ela acabou de, não vou falar dela porque ela acabou de lançar um livro, e isso é uma vitória desse país, duas peças dela. Acho que ela tem um lugar estranhado, eu gosto, tem uma mulher interessante, a Jobilar, o menino que voltou agora, o Ricardo Kozovski, será que eu falei o nome dele certo? Oi, Pedro. Ih, meu Deus. Ele fez o Caranguejo Overdrive, que é bem ardido aquilo tudo, eu acho aquilo muito interessante. Enfim, então, os meninos do Magilute lá em Recife, né? Que Uhum. sempre fazem umas apropriações, umas quebras, umas fissuras interessantes. Textos mais clássicos, como fizeram com o João Cabral de Melo Neto. Ah, tem
Eu acho que a gente tá aquecido. Eu acho que o que está faltando mesmo é uma boa política cultural que nos dê chance de trabalhar, porque estamos perdendo tempo. O, Uhum. o tempo, né? O tempo da criação, o tempo do erro, o tempo da temporada, o tempo do aprendizado. Então, Eu precisamos gosto. voltar, né? O Bookster, que tem um perfil literário, eu não sei se você segue, ele chama Pedro Pacífico, né? Ele tem esse perfil. Um dia eu fiz uma live, um dia, tipo, 2020, acho, a gente fez uma live e ele me perguntou: você poderia me indicar dramaturgas brasileiras? Aí eu fiz dramaturgas, né? Mulheres, não só brasileiras. Aí eu fiz, tipo, Ah, você tá. não tá entendendo. A vergonha, o mico que Ah, foi durante a live. E aí, bem quando você tava falando da Silvinha, ele entrou aqui. Aí achei muito isso aí legal. é muito É, legal. tá. É ótimo. E, É ótimo. e é isso, né? Tem, assim, depois até que eu paguei esse mico na live com ele, eu fui pesquisar e tal, e fiz até uma matéria sobre isso. Assim, tem Uhum. muitas dramaturgas contemporâneas escrevendo muitos textos, né? Assim, é uma potência feminina na dramaturgia muito forte, né? Enfim, só A pra. última vez quando eu estava lá no último Shell, acho que eu fui, ou penúltimo, eu não lembro mais. Não, o último, que eu fui indicado lá, as minhas três amigas indicadas eram três mulheres. Era a Silvinha, a Janaína Leite, e a Heloísa Helena, minha amiga de cena, companheira de cena, que também é uma ótima dramaturga. E olha aí, então, e tava eu lá. E a Janaína ganhou com um projeto muito forte que ela fez, né? Enfim, mas só para ter uma medida de como também Sim. a produção tá. E eu acho que assim, tem uma coisa que, bom, eu acho, não, né? Isso é fato já. É, com com o fortalecimento que a gente teve algum tempinho atrás dos teatros de grupo, muitos dramaturgos ganharam espaço, Uhum. né? Então a gente precisa voltar a fazer com que esse teatro de grupo tenha como se manter como potência, né? Como sede, como ocupações, como residências artísticas, como processos mais duradouros de pesquisa, para que a gente consiga voltar a convocar esses novos dramaturgos, né? Para poderem se experimentar, poderem se descobrir, né? Então, muito do que eu fui aprendendo no meu mestrado e meu doutorado, né? Porque eu não me formei como dramaturgo, tem essa questão, me formo como ator, né? Intérprete, bacharel de artes cênicas. Então, assim, eu acho que muito dessas minhas aulas foram nessas práticas com esses grupos. Os Fofos em Cena, é claro, mas também com esses outros grupos por onde eu passei. Né? Os trabalhos na Escola Livre de Teatro Santo André, a Companhia Livre de Teatro, a Companhia Balagã, enfim. Então, sinto que se a gente voltar a fortalecer né, essa seara, assim, esse campo de produção dos grupos, ainda teremos ainda mais dramaturgos sendo convocados para conviver e produzir, né? Sim. Se experimentar. E agora eu queria. Chegou uma parte da entrevista que eu estava ansiosa, que eu, Eu digo a minha idade. eu queria A parte que eu digo a minha muito. idade. Não, eu já pesquisei no Google. 22. Só que eu não vou falar aqui. Quem quiser, entra lá no Google que está lá. Mas o que eu tô muito ansiosa, que é o seguinte. A Ah, peça Suênio, né? Vamos falar desse. Enfim, é que assim, foi muito importante para mim quando eu vi. Né, a gente estava numa época ainda bastante né, imersos na pandemia e é que você não tá entendendo. Tipo, é que assim, quando eu assisti, eu não conseguia. Eu falei, meu Deus, tipo, é por isso que eu faço infoteatro, é por isso que eu quero trabalhar no teatro, ser atriz, porque muito bonito. juro, eu fico arrepiada só de lembrar. E as músicas, né? Batendo no palco, né? Tipo, você é livre por inteiro, ou se está em cativeiro. E aquilo ficou muito latente pra mim enfim, foi muito especial. E eu sei que não só pra mim, né? Foi realmente gente, uma peça assim
maravilhosa, extraordinária, né? E um marco mesmo, né, do nosso teatro. Então, queria saber, assim, finalmente eu vou poder te perguntar, Hum. como que foi para você, naquele momento de pandemia, dirigir e trazer à cena, né, esse texto que você escreveu? E como foi esse momento no meio da pandemia e como foi perceber o impacto que ele tinha para o público, né? Porque foi uma coisa muito potente, né? Então, que você sentiu, assim? Como foi a sua, né, receber tudo isso? Eu acho que eu posso falar até por todo mundo que fez trabalho, assim, né? Teve dois momentos do sonho, na verdade três, agora estamos no terceiro movimento, que é a ressurreição do sonho, né? Mas o primeiro da pesquisa, né? Que o projeto vem de muito tempo, né? A ideia, né? Primeiro de trabalhar o Shakespeare e o Sonho da Noite de Verão, e depois aí a gente começou, a gente que fala sou eu e o Homem Martinez, que é meu companheiro e meu anjo da guarda, e meu pesquisador, e meu, enfim. E a gente viajou pela América Latina, né? Pré-pandemia, obviamente. E Uhum. para alguns lugares motivados pela questão da Operação Condor e das ditaduras, né? Mas, assim, é, indo nesses espaços de memória da ditadura, vamos colocar dessa forma. Então, das manchas da Praça de Maio até os lugares de tortura, onde as mulheres eram afastadas das crianças, enfim. Então, a gente fez um mergulho bem doloroso. Uhum. Primeiro de entender até onde a gente conseguia, né? O que é que produziu essa ditadura, ou melhor, deixou de produzir, né? Como não desenvolvimento e como máculas e fissuras na sociedade, né? Essas cicatrizes todas. E essa história mesmo factual, essa parte documental, né? Que era um horror, né? Um mergulho meio. Então, e a gente estava no meio daquele movimento, que todo mundo precisa nem falar aqui, assustados, né? Com sigo assustado, né? Mas seguimos assustados, né? Mas um pouco mais aliviados com essas violências todas. E a gente, enfim, para isso elaborado o texto. O processo de criação, esse então é uma loucura, porque quando a gente finalmente começou a sonhar com ele através do SESC, a verdade é essa, né? Para fazer o projeto do Mirada, foi um mês, um pouco tempo depois veio a pandemia. Então a gente abortou, porque né, ninguém sabia de absolutamente nada. E depois a gente foi recuperando essa vontade online. E aí, mil elucubrações. Então, num certo sentido, foi muito doloroso essa espera, né? Essa interrupção, mas nos permitiu também ir cozinhando, né? Essa ideia e essa vontade. E daí eu fui ficando com mais vontade. Aí quando eu fui para a cena também, tava todo mundo salivando. Então a gente fez vários processos de leitura, pensou, vamos fazer online, não vamos fazer online, ganhou um Zé Renato, aí o Zé Renato nos colocou a questão. Temos uma data, temos o dinheiro, né, e temos uma data. E aí fomos na garra fazer esse movimento. E aí caímos, inclusive, no ar livre, que não era um pressuposto da peça, por Nossa, conta exatamente, por conta dos procedimentos, ou como é que chamava? Tem um nomezinho agora, esqueci, mas enfim, para que fosse possível, né, para o público assistir no ar livre, com máscara, com cadeiras distanciadas, enfim, né, tentar um mecanismo. Então, só que aí isso nos devolveu para um monte de outras descobertas no espaço de fora e um monte de outros problemas, né. E eu acho que a minha sensação particular é uma sensação de vitória, porque foram muitas intempéries para poder acontecer essa peça, muitas, né, orçamentárias, condições bem difíceis de trabalho, com máscara na boca dos atores, né? 2 meses, praticamente, a gente teve de encontro presencial, com chuvas, com o ar livre traz uma série de outros problemas de micro, enfim, então foram muitas, sabe, muitos obstáculos, foi uma maratona para chegar. Então eu acho que quando a gente e aí só crescia o desejo, né? De fazer aquele espetáculo acontecer. Eu acho que a garra dessa equipe, claro, tem uma coincidência histórica muito poderosa aí, né?
A gente foi um dos espetáculos que começou a voltar, quando estava voltando o trem, e as pessoas se reencontrando, e as pessoas vendo teatro juntas, que já não estavam mais aguentando ver teatro online. Sem críticas ao teatro online, só que as pessoas estavam muito precisando, né, de presença, de encontro, de ver um ator suando a camisa, né? Então, isso... Não, de ver os Que? perdigotos, né, De ver os na plateia, assim, a Teresa até fala, os perdigotos campesinos no texto. Mas, enfim, os perdigotos dos atores, né? Então, eu acho que a peça, ela também foi sendo fermentada, né? Ela foi sendo cozinhada, e ela foi sendo testada. Como é a história, isso é mais loucura, do próprio Vini. Para quem não conhece, tem um diretor que quer montar uma peça, que é o Sonho de uma Noite de Verão, e aí quando ele vai montar, cai a ditadura chilena na cabeça dele, e ele passa 20 anos para poder voltar a montar essa peça, mas passa 20 anos sonhando e pensando nessa peça. Então, parece que essa resiliência, essa teimosia, né? E aí isso nos devolveu para várias reflexões sobre, claro, ideia de liberdade e democracia, mas, porque falamos de ditadura, mas sobre o nosso fazer teatral, né? Que guerrilha eterna é essa que a gente tem que respirar fundo e vamos para mais uma maratona, vamos para mais uma guerrilha, né? E aí, né? Então, eu acho que, não sei te dizer, acho que tudo isso foi atravessando, sabe? Momento político, essa distância do palco, as reflexões sobre o teatro é muito bizarro, porque, assim, essa peça, naquele momento, e toda essa reflexão que vocês tiveram posterior, né, com a pandemia, parece que a peça, assim, eu entrevistei o Zé Roberto Jardim para a Vogue falando sobre a peça, e na época eu fiquei chocada que a peça não tinha sido pensada naquele período, entendeu? Que já era um projeto anterior à pandemia. Então, assim, o teatro é muito bizarro. muito Tem um momento certo para a produção certa, assim. É uma coisa de efeito, mas é real, porque não é possível. Assim. E essa escuta do momento histórico, né, também bom. Mas não foi pensada exatamente. O que eu te falei, a gestação dela como ideia de espetáculo é em 2013, como ideia, né? Como texto 2018 para 2019, né? E aí, como ensaio e realização, setembro e outubro de 2021. E a gente fez duas temporadas, fez uma temporada de 1 mês e meio lá nos Jardins, né, de João Caetano, uma apresentação no Sesc no Mirada Sesc, só que era aquela versão pocket, né? Porque era uma versão de 2 espetáculos presenciais só e o resto tudo online. E agora a gente redescobrindo a peça no teatro no palco italiano. Então, claro, o teatro vai ganhando né, o pensamento sobre aí 300 casas de espetáculo fechando, então você não consegue fazer outras relações, né? Então a peça vai se descobrindo outra, que é a mesma, mas enfim, parece que o foco só mudou um pouquinho, só o ângulo de olhar para ela. Mas claro que ela está ali como sua construção, né? Como sua história, né? Mas então é isso, ela vai ser a árvore, né, que tem no centro. Gente, desculpa quem não viu a peça, porque aí agora eu tô falando como público, eu tô realmente curiosa. Mas depois eu posto sobre a peça, até para quem não assistiu ter uma noção do que a gente tá falando. Mas a árvore central, aquilo surgiu por causa do Jardim do João Caetano e depois vocês replicaram agora. Como que foi isso? Gente, mas como Sim, na verdade, uma árvore no palco? Assim, é muito chocante. Porque parece igual, sabe? Parece igual. Foi obra do Zé Valdir. O Zé Valdir, que, na verdade, a gente, assim, o que aconteceu foi, quando a gente começou a entender que o ar livre era um possível caminho, né? Muita gente da equipe sempre teve vontade de fazer peça naquele jardim. Não é essa peça, mas fazer peças. Sim. Muita gente. O produtor, a Denise, mais gente. Eu até perdi a conta. Aí eu só fui ouvindo aquilo. Eu falei, bom, então, chegou a hora de fazer a peça desse jardim. E a gente foi para lá. E aquela árvore virou um personagem, né? A gente tratava ela como
o sétimo, o oitavo, porque na verdade a gente tem 6 atores, tem o Greg, que pra gente, né, é outro personagem, que é o Homem-Música, Ao- e é. ela. E ela. Então, assim, tava ali. Entre esses oito elementos, alguma coisa vai acontecer. E a gente começou a fazer uma série de estudos com o Chris Eisner, que foi o cenógrafo da primeira temporada da peça, essa da ocupação do ar livre no João Caetano. E a gente foi estudando possibilidades de como atravessar aquilo, ser atravessado por aquela árvore, né? E aí veio um conceito do cenário dele, do tablado, enfim, né? A gente foi elaborando. E agora a gente tentou loucamente voltar com essa peça. Eu não sei nem te dizer. Acho que é alguma coisa kármica. As tentativas que a gente fez foram inúmeras e não conseguíamos. E mesmo aí depois começamos temos que traduzir para o palco italiano. E agora a gente está enfrentando conviver com a ideia do espetáculo no palco italiano, onde eu acho, particularmente, que a ideia do teatro fica mais. Estamos falando de teatro, do teatro hoje no Brasil, fica um pouco mais é, potente, na linha de frente, né, do espetáculo. Tem outras questões que estão lá, que estão no texto, questões históricas, mas eu acho que isso ficou muito forte para a gente, sabe, como um filtro de leitura da peça. E temos uma terceira vontade, que essa que é uma vontade que eu estou assim me coçando, mas a gente acha que vai fazer só mais para frente, porque quando chovia no Teatro João Caetano, que era um jardim ao ar livre, como, né, estamos tentando explicar aí para a galera, a gente fazia a peça na sala de ensaio. Na sala de Uhum. ensaio do João Caetano, que foi onde ensaiamos a peça. Né? E aí, claro, a gente mostrava para todo mundo o cenário, mostrava tudo e dizia: olha, vocês não vão ver com o cenário e com a iluminação da peça, porque nós vamos ter que fazer aqui dentro para cumprir o Zé Renato. Só que a gente descobriu algo muito louco ali dentro. O espetáculo acontecia e acontecia numa outra chave. Era música, texto e ator, claro, e toda a parte plástica, visual, de visagismo e figurino, mas os três ficavam mais senhores daquilo tudo, porque era o que era uma participação muito próxima, muito íntima, e de novo essa ideia de um ensaio dentro de um ensaio dentro de um ensaio, e que a gente está um pouco dissecando um processo criativo de alguma forma e tentando entender como é que é um ator, né, desse processo criativo, que é uma coisa mágica ver os atores no processo criativo, é um dos meus fascínios, assim, eu acho que assim eu fico me policiando, às vezes, quando eu vejo, porque eu já estou tão encantado, sorrindo, eu falo, não, eu tenho que achar alguma coisa ruim aqui, eu tenho que dizer alguma coisa inteligente, eu tenho que provocar essa pessoa para ela melhorar, não pode estar tão bom assim, mas eu sou encantado, assim, quando eu vejo um ator, putz, então, não adianta. Mas, então, essa terceira abordagem da peça, que é devolvê-la para uma sala de ensaio onde ela começou, né? É o que a gente ainda está estudando como fazer. Isso é muito legal, né? De pensar que o espetáculo pode viajar e pode aprender com cada espaço algo diferente, né? E se Claro, transformar, né? talvez um ator, um público, um ator, um público que vai rever a peça, pode falar, poxa, mas ali ele me dava uma coisa que eu sinto saudade, beleza, né? Mas O teatro é eu isso, acho né? muito legal pensar realmente essa ideia de processo, sabe? É difícil nos módulos de produção você ficar pensando em ideia de processo, né? Dessa forma, né? Mas assim, é uma visão que eu tenho. Eu acho que não é só minha. Tem um monte de gente da peça aqui que eu não tô falando, viu, gente? Porque eu nem vejo para não me desconcentrar. Mas eu acho que é uma ambição que não é só minha. Eu acho que é uma ambição de todos os criadores do trabalho, né? Que são vários. E também, eu acho que deve ser difícil abrir mão, assim, né, pensar na peça nesses diferentes formatos, porque é uma peça que deu certo, né? Então, foi um sucesso, né? Aí abrir mão do espaço deve dar um medo. Sim. Só que eu conversei com pessoas que assistiram agora, né, no palco italiano, e as pessoas falaram, nossa, que peça! E aí eu pensei, meu Deus, tipo, essa peça é um fenômeno, porque ela vai além, né, do espaço, da ideia que já está pré-concebida. Então, nossa, sério. Enfim, desculpa, eu fiquei muito, assim, Nossa, que legal te ouvir, assim, animada, a mas gente fica animado, né, vendo a sua.
Sua relação com o trabalho, pra gente é tudo, né? Isso é verdade. E eu lembro no dia que eu assisti, tava a árvore, assim, e tinha a lua aqui, assim, e eu tava vendo aquilo, e a lua, e o ar livre, as pessoas, Uhum. e a música, e eles batendo no chão, tipo, esse é o nosso lugar, tipo, nossa, juro que arrepiada de novo. Porque foi muito forte, muito. Mas enfim, Uhum. gente, 5 minutos. Você pode ficar mais 10 minutos? Top. Aqueles. Porque eu tenho mais 3 perguntas importantes. É que eu me perdi aqui falando da peça. Mas enfim, deixa eu correr. Três coisas. Primeira, quais são os novos trabalhos que estão por vir? Até, né, dos próprios Suênio, assim, qual a perspectiva? Tem, né, algum trabalho que você queira discutir? Diga para nós. Tá bom. Olha, o sonho temos sim. Primeiro que a gente quer continuar com o sonho em 2024. Estamos tentando de um tudo aí para. Segue a luta do Vini, segue a luta da resiliência para seguir com o espetáculo. A gente vai agora para o Festival de Recife, para esse Festival Nacional de Teatro de Recife, a convite lá da coordenação da curadoria e do André Brasileiro, para fazer 2 apresentações lá, dia 18 e 19 de novembro, no Teatro Santa Isabel, que vai ser uma descoberta de novo para a gente, que é um teatro lindo. Pesquisem aí, façam um Google aí do Teatro Santa Isabel, para vocês verem que é um teatro lindo. Mas, claro, um teatro que traz trazer outros desafios para a gente, porque é um teatrão, um teatro municipal da cidade, uma outra arquitetura, enfim. Uhum. Então a gente vai para lá fazer isso e estamos batalhando esse retorno em 2024. É um dos nossos motes, assim, dos nossos desejos. Oi? Não, que eu tô torcendo pra dar certo. Não, vai acontecer. E tem um projeto antigo que chamou Ninho, que a gente está começando agora a fazer ele levantar voo, o Ninho levantando voo, mano. Negociações aí para o começo do ano que vem. Que na verdade é uma peça antiga que para mim ficou atual. Porque ela fala de um espaço aí de violências e de neofascismos que eu acho que ainda temos que ficar bem atento com o conservadorismo do mal, com uma extrema-direita violenta que ainda está por perto, né? Exato. Então, a luta não acabou. Então, essa peça que eu achei antiga, eu achava assim uma peça, foi bonito, escrevi, um dia eu vou publicar. Peça curta, uma peça bem curta, bem pocket, Uhum. não tem aquela jornada, como os meninos falavam, né? A saga do sonho. Não tem aquela saga geracional. Tem uma saga geracional, mas não daquele tamanho. Mas é que ela ficou muito atual para mim, e muito atual agora, mais ainda com vendo essas explosões de guerras e pelo mundo todo. Porque ela, enfim, é um pós-guerra ali que a gente está discutindo, então ela é um projeto que começou assim meio quase sem querer. Que texto que você tem aí? Eu tenho um texto, vamos tentar esse texto, vamos pensar com calma, vamos. E agora eu acho que ele foi ganhando pra gente relevância. E aí a gente tá amadurecendo essa ideia desse ninho para Levantar o voo. trazer. E estou trabalhando meu terceiro livro de contos, porque o que eu falei, vou morrer contista. Ai, que lindo. E vamos. Você já tem contos publicados? Não. Tem Você tem. 2 livros, Tá. E agora é um outro? agora é um terceiro. É um terceiro que, na verdade, reúne textos, né, que foram escritos durante a pandemia. Então ele tem um pouco essa coisa de serem gestados no meio da angústia, né? Bom, Uhum. quase tudo é, né? Mas enfim, esses foram bem gestados no meio da angústia. Então, alguns até já foram, a gente já trabalhou com podcast, Que legal. mas fiz parcerias com a Denise, que eu não sei se ainda está aí, mas a Weinberg. Enfim, mas esse material, sabe, que vem um pouco dessa produção, dessa clausura, né? Literalmente. Dessa incerteza, literalmente. Exato. Então,
É, uma última pergunta. Eu ia fazer uma outra, mas a gente já falou, então seria redundante. Mas a minha última pergunta é uma pergunta que eu faço sempre aos finais das entrevistas, porque eu sempre falo também que eu quero ter, de alguma forma, um acervo de respostas. Não sei, algum dia na vida, quem sabe juntar tudo isso e criar uma grande entrevista só com essas respostas. Que é, se você puder ter uma coisa hoje, o que o teatro te ensinou de mais importante para sua vida? Você pode repetir que tu cortou Claro. um pedacinho? Se, se você pudesse escolher uma coisa hoje para dizer, o que o teatro te ensinou de mais importante para sua vida? Nossa, que perguntona. Você faz umas perguntonas, né? Ai, gente. Ai, que bom! Olha, o que o teatro me ensinou? Caramba, me ensinou tanta coisa. Olha, me ensinou que eu acho que sem a criação, sem o outro, fica tudo tão mais complicado, né? Me ensinou empatia, me ensinou a tentar olhar o mundo pelos olhos dos outros, né? Isso é o que mais me deixa curioso, sabe? Entender, quando, para mim, pelo menos que estou escrevendo, eu acho muito difícil não ser atravessado pela dor do personagem, né? Então isso já me coloca no lugar de de um outro lugar, né? De um outro lugar, uma outra pessoa, Uhum. atrás de outra retina, de outro sofrimento. E aí você começa a ser tão mais compreensivo com os processos de cada um, com os aprendizados de cada um, né? Com os estágios né, de evolução de cada um, com as missões de cada um, com a construção, como aquela pessoa chegou naquele lugar, né? Como é que essa pessoa chegou nesse lugar de fazer isso, né? O famoso a que ponto chegamos, que a gente brinca. Mas é isso, né? E aí eu acho que essa curiosidade pelo tudo que está por trás da vida daquela pessoa, né? Todos os momentos mais importantes da vida dela, sabe? E que trouxeram e conduziram essa pessoa até ali. Quais são as coisas mais importantes para ela, pelas quais ela daria a vida, né? As escolhas que ela tem que fazer, as grandes escolhas que a gente tem que fazer, os grandes medos que a gente tem que vencer, né? Enfim, então é o outro, né? O que já me deu de melhor foi o outro, né? É o outro, um aprendizado melhor do mundo, o outro. Ai, perfeito, que lindo. Eu fico muito emocionada. Ah, gente, Ai, Newton Moreira, adorei eu essa não sei nem, conversa. assim, foi uma delícia conversar com você e eu, né, o meu medo que eu tinha de Newton Moreira, que é aquela figura. Mas, assim, como você é generoso e ai, nossa, eu fiquei assim muito contente e muito inspirador assim tudo que você falou, essa questão de sempre se colocar nesse lugar do aprendizado, né, da busca pelo aprendizado, da busca pela crise, né, pela dificuldade, do desconforto, né, assim de não se, Uhum. agora eu sei, agora, né, sempre essa busca pelo outro, né, pela por outras novas perspectivas, né, sobre a vida, sobre o teatro. Sério, obrigada, de verdade. Ai, que eu agradeço, que bom que demorou, mas a gente conseguiu, né? Que bom que a gente Aê! conseguiu. Não, perfeito. Parabéns, viu? Parabéns aí pelos, né? Estamos no mesmo barco, Sim, amiga. sim, e que Estamos barco! no mesmo barco. E muito obrigada a todos que estavam aqui, né? Ai, Leopoldo, gente, a Denise, o muita Paulo gente Ponto, legal. o Di. Pri, você tá aí, Pri. Pachecona, a Pachecona tá aí. Entreguei o Pacheco. Pachecona, bravo. Olha, Paulo de Pontes, maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Denise Weiber, Beijo. Dílio E Carneiro, todos os atores de Doug, beijo. Suênio, sério, assim, incrível. Eu fico emocionada toda vez que eu falo da peça. Boa noite, Graças a Deus. obrigada. Voltaremos. Voltaremos. E eu vou fazer a maior divulgação que eu conseguir por aqui, quando Isso eu aí. voltar. Vamos Tá embora. bom? Vamos embora. Beijos, boa noite. Beijo, Obrigada. gente. Obrigado. Amei todo mundo. Você. Tchau. Beijo. Eu não